noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa última reunião virtual pública da nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes Nosso Lar, por ser a última semana do ano de 2020. Então vamos aproveitar esse momento, esse dia, para que possamos, em conjunto, fazermos as nossas orações, orarmos pela humanidade, orarmos por um ano de 2021 cheio de bênçãos, cheio de paz, cheio de alegria para todos nós. Nós teremos nesta noite como palestrante o nosso companheiro Elias Inácio, que traz como tema Jesus, Salvador do mundo. E Jesus foi o nosso grande exemplo, e é até hoje. Então que sigamos os seus exemplos. Primeiramente, agradecer por esse ano, que apesar dos pesares, das dificuldades, dessa ocorrência atípica que nos pegou a todos de surpresa, mas é a chamada regeneração. O próprio Allan Kardec, quando examina a escala dos mundos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é enfático. O mundo de regeneração não é um mundo habitado por santos e santas. É um mundo onde prevalece a afinidade da maioria dos seres encarnados, o bem ao próximo. Então poderíamos dizer que estamos saindo de uma cirurgia profunda e estamos agora convalescentes, não do nosso corpo físico, mas convalescentes moral e espiritualmente, nos preparando aí para viver uma grande era aqui na Terra de regeneração dos seres que aqui habitam, para que um dia possamos alcançar um mundo feliz, fazendo o nosso papel de espírita como os construtores do futuro, os construtores do amanhã. Não podemos esmorecer, temos que agradecer. Agradecer por podermos estar aqui, por termos a oportunidade de ter esse encontro com a doutrina espírita que é tão esclarecedor. Mais uma vez aqui, não poderíamos deixar de fazê-lo. Agradecer ao companheiro Elias Inácio, que o mesmo continue nessa sua trajetória espírita, ajudando a construir um amanhã novo para todos nós, para toda a humanidade. Vamos agora nos preparar para darmos início à nossa reunião da noite, a última do ano de 2020, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e rogando nesta noite muita luz para nós todos, muita luz ao nosso planeta, à humanidade encarnada e desencarnada, que os benfeitores, amigos, aqueles que trabalham em nome de Jesus Cristo, que incansavelmente traz até nós o alívio, os remédios do plano espiritual, as luzes que clareiam a nossa caminhada, que nos ajuda a carregar os pesos das nossas provações. E nós, do fundo do coração, vamos agradecê-los por sempre estarem conosco nesse auxílio incansável. Que possamos juntos, nós e esses espíritos do bem, construirmos um mundo novo. Que 2021 seja um ano de renovação, de recomeço. Que possamos recomeçar como humanidade as nossas tarefas que fazíamos anteriormente, mas de mãos dadas, unidos num só propósito. E precisamos
preparar esse mundo para que ele receba aqui esses espíritos que vão trazer a modificação tão sonhada por todos nós. Que os homens governantes, que os homens e mulheres da ciência sejam abençoados, que todos possam sentarem à mesa e juntos acharem a solução para todos nós. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe hoje e agora e por todo sempre. E que assim seja. Mensagem da semana. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ano Novo. Senhor, neste ano que se inicia, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem à estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor, para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos à tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Emmanuel. Inicialmente eu quero agradecer a vocês pelo convite, pela confiança depositada em minha pessoa, no sentido de vir conversar a respeito, nesse mês de dezembro, nada mais adequado do que conversar sobre Jesus, e em particular sobre esse tema que eu acho tão relevante, a gente pensar em Jesus como o Salvador do mundo. E em particular eu acho que esse é um tema que nesse momento, sobretudo esse momento da história que a gente está vivendo, a gente precisa conversar muito sobre ele, para a gente aprender a situar ele adequadamente, sem os enganos que são muito comuns na nossa condição de participantes da grande coletividade humana, nessa coletividade que nós somos aí quase 8 bilhões de pessoas nesse momento. Então acho que é muito interessante conversar sobre essa perspectiva, e eu agradeço o convite e peço de antemão que me perdoem se em algum momento, algum elemento da minha fala contrariar alguma convicção, alguma crença que possa estar muito bem consolidada no sentimento, no pensamento de cada um de vocês que estarão participando comigo desse momento de bate-papo, né? E eu espero que seja assim, bem tranquilo mesmo, um bate-papo onde a gente possa conversar. Infelizmente, as possibilidades não são propriamente de um diálogo, né? Mas a gente pode estar abrindo um diálogo depois e estar conversando via redes sociais ou em outros espaços onde isso seja possível. Mas eu quero dizer também que a minha contribuição é uma contribuição sem nenhuma pretensão de assumir uma posição de verdade, fechada,
fechada, indiscutível, ou de ser o ponto de vista da doutrina espírita. É a leitura que eu, Elias Inácio de Moraes, faço a respeito desse tema, e que naturalmente está aberto ao diálogo com todas as pessoas que porventura pensem, inclusive diferente de mim, o que eu acho absolutamente natural. Mas eu quero começar analisando de Jesus, o Salvador do mundo, o porquê da ideia de Salvador, de onde vem essa ideia, o que ela diz para nós e como nós podemos compreendê-la à luz de um entendimento espírita. Nós somos uma sociedade formada a partir de uma tradição, uma forte tradição judaica, judaico-cristã, melhor dizendo, né? E é claro que tudo isso repercute na nossa crença hoje. Eu creio que acontece com vocês algo que é comum no meu meio. A maioria de nós viemos de uma tradição católica ou protestante, a maioria de nós. É possível alguma exceção, alguma variação nessa referência, mas a maioria de nós veio dessas duas correntes religiosas. É natural, portanto, que a gente traga nas nossas crenças elementos do nosso antigo modo de ver o mundo e a vida. Que a gente traga nas nossas crenças elementos do catolicismo, elementos do protestantismo, que a gente, de certo modo, não conseguiu ressignificar quando a gente passa a estabelecer um olhar agora espírita, à luz da análise que Allan Kardec fez para nós aí há 160 anos atrás, abrindo uma nova perspectiva de espiritualidade, onde ciência e religião poderiam caminhar de braços dados, uma expressão que ele usa. Então, é natural que a gente, às vezes, traga para o espiritismo esses elementos sem perceber. E eu quero conversar exatamente sobre esse ponto. No mito judaico, a ideia do Salvador estava associada à ideia do sacrifício de um cordeiro, bem daquela tradição que quando se imaginava que a gente poderia sacrificar um animal vivo ou alguns elementos da nossa plantação, da nossa lavoura, para o Deus Yahvé, né? Para o Deus Yahvé, como demonstração da nossa submissão, como demonstração da nossa aceitação do poder dele sobre nós. Então, na tradição judaica é bem isso, e a gente vê lá aquela figura mitológica de Abraão, quando lhe é solicitado que ele sacrifique seu próprio filho, Isaque, como testemunho de fé. Então, é bem da mitologia judaica essa visão, né? Porque aí entra, então, a pessoa de Jesus, que seria o cordeiro que vai ser sacrificado para redimir a humanidade inteira. Então é muito interessante a gente perceber que essas coisas estão conectadas. Essa ideia de Jesus que sacrificou sua vida por nós, que morreu por nossos pecados, está bem ligada àquela ideia do cordeiro sacrificado para pedir um perdão a Deus, para alguma forma de adoração. É uma visão mitológica, eu creio que isso está claro para todo mundo, né? Uma visão mitológica. Se a gente estivesse falando aqui de mitos gregos, como Hércules, talvez a gente visse isso com mais clareza. Se a gente falasse de outros mitos, de Odin, né, a gente visse isso com mais clareza. Mas como são os mitos dentro dos quais a gente foi educado e a gente se formou, a gente às vezes tem dificuldade de perceber que são mitos. E acaba vendo isso como se fosse uma espécie de história espiritual da nossa sociedade. Mas é interessante a gente fazer essa digressão para a gente começar, portanto, a refletir sobre o que significa essa ideia de Jesus como Salvador do mundo. Até porque, na visão espírita, Kardec vai estabelecer um olhar agora que é muito fundamentado na ciência. No caso dele, ele usa a ciência da sua época, né? Que é muito fundamentado na ciência da sua época, porque ele vai entender que nós estaremos construindo uma nova forma de espiritualidade, onde a gente tenha como alicerces a ciência e a filosofia que nós desenvolvemos aqui no Ocidente. Então é essa visão que Kardec vai estabelecer para o Espiritismo. Isso vai trazer um olhar totalmente diferente para essa questão de um Jesus que seria Salvador do mundo. A começar pela resposta que os Espíritos lhe dão e que ele toma como referência para toda essa construção lá no Livro dos Espíritos, né? Qual o Espírito mais perfeito que nós teríamos
tido aqui na Terra para nos servir de modelo e guia. E o Espírito responde para Kardec assim, olha, dá uma olhadinha em Jesus, né? Presta atenção em Jesus. Ele responde no original francês, tá? Vede Jesus. Alguns tradutores traduziram apenas como Jesus, o que alguns questionam se não altera um pouco o sentido, né? Mas o Espírito respondeu para ele, olha, vê Jesus, né? Vê Jesus, que sem dúvida é alguém que pode ser tomado como modelo e guia para esse nosso processo de aprendizado em que nós estamos empenhados. Então, daí a gente percebe uma ligação muito grande entre o Espiritismo e a tradição cristã, sem que, no entanto, possamos sacrificar a perspectiva de uma visão ancorada na ciência e na filosofia. E aí nós vamos ver como Kardec, sobretudo no livro A Gênese, vai trazer a ciência, portanto, para ampliar nossa compreensão dessa questão espiritual. Vai resgatar os valores da filosofia do seu tempo para ampliar nossa percepção da nossa realidade espiritual. Então é muito interessante perceber esse movimento para a gente compreender qual que é, portanto, uma perspectiva que a gente possa dizer espírita hoje, em pleno século XXI, 160 anos depois da contribuição de Allan Kardec. E aí eu quero, portanto, puxar a pessoa de Jesus para esse momento histórico que nós estamos vivendo, para o século XXI. E perceber que o mundo hoje é muito diferente daquele mundo, até mesmo do mundo de Kardec. Mais diferente ainda do mundo em que Jesus viveu. Jesus viveu ali na Palestina, uma região muito circunscrita, muito limitada ali do Oriente Médio, assim, as pessoas que o seguiram depois falam de uma preocupação sua em apresentar as bases para um novo reino, para uma nova forma de viver na Terra, para uma nova organização social. E ele então teria trazido ensinamentos, sobretudo, e aí entra um elemento diferencial muito interessante, fundamentados no amor incondicional ao nosso próximo, seja qual for a condição dele, ainda que ele se manifeste como nosso inimigo. Então vai ser o eixo temático de Jesus nessa proposta dele de um novo reino, de uma nova ordem social, um reino baseado no amor ao próximo. Tanto que a recomendação final dele é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é muito interessante a gente perceber isso, porque quando a gente traz essa realidade, por exemplo, para o século XIX, quando Kardec escreveu seus livros, nós vamos perceber que naquela época a Europa se achava assim, como se fosse o mundo inteiro, né? O mundo civilizado é a Europa. O que é fora da Europa são países ainda em desenvolvimento, são povos atrasados, são povos primitivos. Existia essa visão, uma visão que hoje a gente chama de uma visão eurocêntrica, que considerava a Europa como o centro do mundo, como sendo a referência de civilidade, de progresso, né? Na direção da qual todos os outros povos caminhavam. Essa visão de lá para cá, ela sofreu várias críticas, sobretudo pelo desenvolvimento que teve a antropologia, a própria sociologia, as áreas das ciências sociais e humanas que foram se consolidando um pouco depois da passagem, da contribuição de Allan Kardec. E com esses novos olhares que foram sendo construídos, a gente foi percebendo, por exemplo, que o mundo, na verdade, não se circunscreve à Europa. Aliás, a Europa representa muito pouco do planeta Terra, quando a gente pensa na grande pluralidade que existe no mundo. Quando a gente passa um olhar pela Ásia, né, e percebe ali o tamanho de uma China, o tamanho de uma Índia, a grande quantidade de pessoas que vivem naquelas culturas, naqueles ambientes, a gente percebe que, na verdade, a Europa é muito pequena. Embora ela se achasse o centro do mundo e a referência para a humanidade inteira, ela é muito pequena em relação ao restante. Ainda hoje ela continua sendo muito pequena em relação ao restante. Né? Mas tudo bem, era a visão que os europeus tinham naquela época. E hoje a gente tem que ter claro que a Europa representa menos de 10% da população do mundo e que, portanto, não tem como a gente tentar centralizar tudo hoje na perspectiva ocidental, na perspectiva europeia. Se nós pegarmos Europa, Estados Unidos, Brasil, todos nós aqui, nós vamos representar ainda menos de 20% da população mundial. Então, assim, nós não podemos nos atribuir essa expressão que se pensava naquela época do século XIX, quando Kardec escreveu seus livros.
Então hoje nós temos que ter muito cuidado para um olhar que a gente leve em conta que existem tradições muito mais antigas que a nossa, né, como acontece, por exemplo, com o hinduísmo, muito mais antigas que a nossa. Se a gente pegar só como tradição cristã, o próprio budismo. Se a gente for para a China, pegar Lao Tse, Confúcio, nós vamos ter o confucionismo, nós vamos ter o shintoísmo, o taoísmo. Então não dá para hoje a gente fechar os olhos para essas realidades. Nós temos que ter olhos abertos para perceber que há aí toda uma diversidade cultural, uma diversidade religiosa que precisa ser considerada hoje, século XXI. Nós não podemos fechar os olhos para essas questões. Então, por exemplo, eu gosto de dividir em 4 grupos. Se a gente for analisar bem, o mundo hoje está dividido assim, olha, 1/3 da população mundial, aliás, minto, né? Menos de 1/3 da população mundial, menos de 30% estão associados à tradição cristã. Então, nós cristãos no planeta Terra somos menos de 30% da população mundial. Aí nós temos um outro grande grupo, que são as tradições islâmicas aliadas ao islamismo, que representam outro grupo com menos de 30% também, fala-se em 23%, 24%, os cristãos dizem esse número, os próprios muçulmanos falam em quase 30% também, como nós. Quando a gente pega hinduísmo, budismo, taoísmo, essas outras tradições mais presentes no Oriente, no Extremo Oriente, nós vamos ver que eles também alcançam perto aí dos 30%. E nós vamos ter o restante, em torno de 12% de agnósticos ou ateus, e mais uma pequena quantidade que são as tradições xamânicas e outras manifestações religiosas que não essas maiores. Então é muito interessante a gente perceber que hoje não existe nenhuma religião que seja absolutamente dominante no planeta. Nenhuma delas. Nem mesmo o próprio cristianismo do qual nós fazemos parte. E a gente não pode perder de vista esse olhar quando nós vamos, portanto, perceber essa questão de Jesus como Salvador do mundo nessa nova realidade. Então nós estamos numa realidade social hoje em que nós temos que ter muito cuidado para a gente não tentar estabelecer nenhuma forma, vamos dizer, de pensamento supremacista em relação à nossa tradição cristã. Houve um tempo em que, movidos por essa perspectiva, nós promovemos as cruzadas, eu estou falando nós enquanto sociedade ocidental. A gente se achou no direito de invadir as regiões que eram ocupadas pelos povos muçulmanos, a gente se achou no direito de invadir, de nos apropriarmos das riquezas, gente, a palavra é saquear mesmo, gente, não tem outra, de saquear aqueles povos, de matar as pessoas que ali viviam, a pretexto de restabelecer a supremacia do evangelho naquelas regiões. Olha os absurdos que a gente já cometeu, em nome da religião, em nome de Jesus. A gente não pode esquecer que nós já fizemos a história horrorosa da Santa Inquisição, onde a gente acreditava que a gente poderia impor a crença em Jesus e no Evangelho de Jesus a ferro e fogo, inclusive torturando pessoas, inclusive levando essas pessoas à morte a pretexto de conversão religiosa. A gente já fez tudo isso. Então nós temos que ter muito cuidado hoje quando a gente percebe novamente surgindo visões de supremacismo religioso, no nosso meio cristão, sobretudo, que é o meio que nos interessa. Alguém às vezes denuncia quando a gente fala isso, mas e o supremacismo religioso dos outros? Ótimo, nós temos que estar atentos, mas sobretudo temos que estar atentos também àquele que nós podemos estar cometendo. Então temos que estar muito atentos para que a gente não admita nenhuma forma de supremacia religiosa hoje em pleno século XXI. E aí nós podemos inclusive fazer uma pergunta, e não haveria nisso alguma tentativa de supremacismo religioso, inclusive espírita, da nossa parte? Eu vou citar um exemplo. Acho que todos vocês já ouviram, já ouviram alguém dizer assim, olha, o espiritismo não é a religião do futuro, mas ele é o futuro das religiões. Já ouviram isso? E aí a gente fala assim, de que espiritismo nós estamos falando?
De que espiritismo nós estamos falando? Será que não há aí uma arrogância da nossa parte, mais uma vez, de entendermos que o nosso movimento é superior a todos os outros movimentos da Terra? É claro que para nós agrada muito a perspectiva racional que Kardec descortinou para que a gente possa trazer essa questão da religiosidade, da espiritualidade, associada a um pensamento científico e filosófico que é típico da nossa forma de conhecimento, da nossa forma de manifestação aqui no Ocidente. Isso nos é muito caro, a mim particularmente é muito caro, eu gosto muito disso no Espiritismo. Mas daí a pensar que o mundo inteiro gravitará nessa direção, vai uma grande diferença. E eu não posso perder de vista que não é esse o pensamento fundante nem de Jesus, nem de Allan Kardec, nem dos espíritos que participaram com ele do projeto de elaboração do pensamento espírita. Então nós temos que ter muito cuidado com essas perspectivas supremacistas que às vezes nós ainda percebemos no nosso meio. E aí então a gente pergunta assim, tá, então como compreender essa ideia de Jesus, o Salvador do mundo? Por que Jesus achava que aquelas ideias seriam realmente salvadoras para a humanidade? E aí sim nós temos como resgatar os princípios para a gente perceber qual que é a ideia que está manifesta nessa proposta. Por que Jesus falava da construção de um reino diferente, de um reino baseado no amor, na solidariedade, um reino onde todos viveriam em paz? Aí sim nós podemos entender, e Kardec foi muito perspicaz. Quando ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele começou afirmando lá na introdução, comecinho, a primeira coisa que ele diz na introdução, ele diz que de 5 partes se constituem os Evangelhos. Uma delas, a que fala dos milagres que teriam sido, provavelmente, como narra a tradição, a gente não tem como saber, porque são escritos que aconteceram depois da morte de Jesus, muito tempo depois, portanto podem ter ali também muitos mitos, a gente não tem como dizer isso, mas dos milagres que são atribuídos a Jesus. A outra parte seriam as predições, as profecias, também atribuídas a Jesus, e também que são narrativas depois dos seus seguidores. Uma outra parte se refere àquelas expressões que foram tomadas pela igreja para fundamentar os seus dogmas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, e por aí vai. Outras que foram, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas. As partes que Jesus pode ter dito e que a igreja usou para fundamentar seus dogmas. Tem uma outra parte que é dos atos comuns da vida de Jesus. Se Jesus teve ou não uma casa em Cafarnaum, se realmente ele tinha vários irmãos, como os textos parecem sugerir, por que não aparece o nome de irmãs mulheres, que a sociedade era machista, essas coisas que são comuns da vida de Jesus. E a outra parte, Kardec identifica, que é a parte do ensinamento moral. Olha a sabedoria de Kardec. Ele diz, sobre essas 4 partes, sempre houve e sempre haverão controvérsias. Sempre houve e sempre haverão controvérsias. Sobre a parte do ensinamento moral, no entanto, essa nunca foi objeto de dúvida. Nela, todos os credos se identificam e todos eles se apoiam. E se a gente pegar os fundamentos da parte dos ensinamentos morais de Jesus, e se a gente for lá para a Índia, com essas mesmas ideias, nós nos entenderemos perfeitamente com qualquer seguidor do hinduísmo. Por quê? Porque essa parte ela é de todos os tempos, de todos os povos, ela é como se, pode dizer, Kardec entende que ela seria uma espécie de moral universal. Todo mundo vai concordar com que a gente ame o próximo como a gente ama a si mesmo. Todo mundo vai concordar que a gente tem que fazer para os outros como a gente gostaria que fosse feito para nós. Todo mundo vai concordar em buscar primeiro o espiritual, que o material a gente dá conta depois. Todo mundo vai concordar com a resignação do ponto de vista do respeito aos limites que nos estão postos, inclusive do ponto de vista de ser o nosso falar sim, sim, não, não. Todo mundo vai concordar que nós podemos ser o sal da terra e a luz do mundo se a gente fazer brilhar a nossa luz para clarear o caminho alheio. Então nós não teremos ponto. Talvez alguém possa discordar do amar aos inimigos, e aí é a proposta mais radical de Jesus. Talvez alguém possa discordar de, se alguém pede para a gente caminhar com ele 1000 léguas, a gente ir com ele 2000 passos, ir com ele 2000.
Então, assim, pode ser alguns elementos que alguém pode falar assim, olha, mas esse evangelho do Jesus de vocês, ele apresenta um nível de renúncia muito grande. E a gente vai dizer, sim, Jesus realmente apresentava um nível de renúncia, de sacrifício em favor do outro, extraordinário, que às vezes é difícil a gente mesmo compreender. Mas é interessante que nós vamos nos entender com hinduístas, nós vamos entender com budistas, nós vamos nos entender com islâmicos, com shintoístas, com taoístas, com povos xamânicos, com candomblecistas, nós vamos nos entender com qualquer ser humano se a gente for discutir a questão, a parte moral. E todos nós vamos concordar em que realmente são ideias que podem nos ajudar a resolver os problemas centrais da nossa vida humana aqui na Terra, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Então é nesse sentido, no sentido das ideias que Jesus apresenta no seu evangelho e que são as ideias fundantes de todas as tradições espirituais de todos os povos, são elas que sim são ideias, a gente pode até dizer, salvadoras para a humanidade. Alguém já questionou assim, mas a ideia de salvação a gente não pode desconsiderar, até porque Kardec fala que fora da caridade não há salvação, lá no capítulo 15 do evangelho. Sim, mas Kardec está falando de salvação, ele está fazendo um paralelo com a tradição da Igreja Católica, fora da Igreja não há salvação. Então ele faz um paralelo e fala, olha, cuidado, essa ideia de que fora da Igreja não há salvação é uma visão equivocada. Nós podemos até dizer que fora da caridade, e o que é a caridade? É o amor ao próximo. É o amor ao próximo manifesto na nossa atitude. Não é aquele amor assim, eu amo o meu próximo e deixo ele passando a míngua, Não, é o amor ao próximo atitudinal, na atitude, se manifesta na atitude. Então é esse amor ao próximo que Kardec, portanto, vai dizer, olha, fora do amor ao próximo não há salvação, nem para nós enquanto seres humanos, nem para nós enquanto sociedade, nem para o nosso planeta. Então é essa a ideia. É a ideia do amor ao próximo, de uma sociedade pautada nesses valores, portanto, que é a ideia salvadora para a humanidade. É nesse sentido que nós precisamos compreender Jesus como Salvador do mundo, pelas suas ideias, e não pela sua pessoa, pela sua referência, pela religião que se construiu em torno da sua pessoa, da sua vida, dos seus exemplos, dos seus ensinamentos. Então nós temos que entender que no século XXI, todas as expressões religiosas que foram desenvolvidas no mundo ao longo dos milênios são parte desse movimento de, vamos dizer, regenerador da humanidade e merecem ser respeitadas, valorizadas e são essenciais para um bom entendimento dos seres humanos, para que a gente possa ter múltiplos caminhos de nos encontrar enquanto espiritualidade. Então nós precisamos ter muito cuidado em entender que a proposta de Kardec, dos espíritos ou do próprio Jesus, não é de uma supremacia religiosa cristã, de modo algum, é de uma apresentação de uma perspectiva ética que possa estabelecer paz nas nossas relações humanas. É de apresentação de uma perspectiva humanista que seja capaz de romper com as contradições existentes no nosso meio social. É com a apresentação de uma maneira de olhar para o nosso próximo que não permita a continuidade das inúmeras situações de abuso que nós ainda temos no nosso planeta. Daí Kardec, portanto, vai dizer do que é uma civilização completa. É uma civilização onde todos esses vícios do passado, ou todos esses elementos que alimentam o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa divisão, as nossas divisões sociais, os nossos preconceitos de classe social, os nossos preconceitos de raça, de etnia, de cultura, onde nada disso possa prevalecer. Então é muito interessante a leitura que Kardec vai fazer, portanto, dessa correlação com os princípios éticos apresentados por Jesus para a constituição de uma sociedade ideal agora, já nesse momento que nós vivemos, que é o que ele percebe e chama de mundo de regeneração. Que tem a ver com aquela percepção de Jesus de construir um reino dos céus aqui na Terra.
Então é nesse sentido que nós vamos perceber, portanto, a ideia de Jesus como sendo o Salvador do mundo. E aí sim, só o amor é capaz de nos salvar das inúmeras contradições que ainda existem no nosso planeta. Se não for por um olhar amoroso, nós não vamos conseguir saída. Então, se a gente pegar cada um dos problemas sociais que a gente enfrenta hoje na Terra, vamos pegar, por exemplo, o problema da imigração. O mundo virou uma situação, nós estamos vivendo uma situação do ponto de vista migratório gravíssima. A ONU registra que em poucos momentos da história nós tivemos um momento tão grave quanto o que nós estamos vivendo hoje, em particular por alguns confrontos de ordem de política, da geopolítica, grandes disputas pelas fontes de recursos a partir das nações mais poderosas, e geram conflitos enormes, guerras como a que nós temos na Síria, que acabam expulsando da sua localidade grandes contingentes populacionais, porque enquanto os poderosos estão guerreando entre si com armas, com mísseis, com bombas, né, quem está pagando o preço são civis. Quem está pagando o preço pela disputa da rota do petróleo na Síria é a população civil. E na intenção de fugir desse conflito, eles vão tentar bater nas portas da Europa, e a Europa fala, como assim? Nós não podemos receber esse tanto de gente aqui. E aí as barreiras imaginárias que nós criamos ao redor de cada povo, como se isso fosse coisa de Deus, elas se tornam, portanto, barreiras que impedem a manifestação do nosso senso de humanidade, de acolher quem está em situação extremamente prejudicada por conta dos conflitos de interesse econômico que acontecem no planeta. Então nós vemos os conflitos que estão acontecendo aqui mesmo na região da América Latina, que também tem motivação econômica, não nos iludamos. Todas as guerras até hoje foram feitas por motivações econômicas. Então, a mensagem de Jesus é essa: não há solução para esses problemas se nós não conseguirmos colocar o amor à frente desses conflitos. E aí, para colocar o amor à frente desses conflitos, nós, enquanto sociedade, temos que aprender a fazer escolhas adequadas, escolhas que estejam sintonizadas com o princípio da amorosidade. Porque senão, ao invés de ajudar a eliminar os conflitos, nós vamos aumentar os conflitos. Hoje, outro grande problema que existe, o grande fosso social que se construiu entre pobres e ricos no planeta Terra. Hoje nós temos 1% da população detendo quase metade da riqueza do mundo, e a outra metade sendo dividida entre os outros 99%. Aí desses outros 99%, aqueles outros 9% conseguem pegar para si mais 20, 25, às vezes até 30, dependendo do país, por cento dos outros, do que sobrou da riqueza. E aí vai descendo para a pirâmide social, a hora que nós chegamos lá no final, a última metade mais pobre da população fica disputando entre si míseros 5% da riqueza que todos os anos eles ajudam a produzir com o seu trabalho. Então esse grande fosso social é outro problema sério, que nós enquanto sociedade estamos sendo chamados a solucionar. E o que a mensagem de Jesus quer dizer, assim, olha, se não for com base no amor, vocês não vão conseguir equacionar esses graves problemas sociais que assolam o seu planeta. Não adianta a gente advogar aqui uma meritocracia que vai dizer assim, não, cada um tem sua oportunidade, sua chance, e todos têm liberdade de conseguir o que quiserem, que a gente sabe que não é tão assim. Não é simples assim. Se nós não aprendermos a ter um olhar amoroso, sobretudo para aqueles que estão mais fragilizados, que Jesus chamava dos seus pequeninos, e para quem ele dava preferência e prioridade, se nós não tivermos um olhar sobre os vulneráveis, sobre os pequeninos, sobre os que estão em condições mais adversas, nós não vamos construir uma sociedade que seja parecida com aquela proposta de Jesus do reino dos céus ou com a proposta dos espíritos para Kardec de um mundo de regeneração. Então, fora do ensinamento de Jesus, fora do princípio ético de Jesus, não há salvação. Nós não vamos conseguir equacionar problemas como a violência, tá? Como a questão do uso adoecido de drogas. Nós não vamos conseguir solucionar questões como a prática do aborto, que hoje ceifa em torno de 500 mil de vidas por ano, além de levar à morte. Só que no Brasil, mais de 150 mulheres todos os anos, tá, pela prática do aborto.
O que a mensagem de Jesus quer dizer para nós? Quer dizer que se não for com base no amor, nós não vamos conseguir solucionar essas questões. E nesse momento, quando a gente pensa em Jesus, o Salvador do mundo, principalmente pelo mês de dezembro, que nós estamos passando aqui, quando a gente pensa nessa perspectiva, nós vamos ver que a proposta de Jesus é, sobretudo, acolhedora para com toda e qualquer diferença. Para com toda e qualquer diferença. Inclusive, um detalhe importante, Jesus não estabelecia diferenças nem do ponto de vista dos poderosos e dos explorados. Ele trata com a mesma amorosidade o centurião, ele trata com a mesma amorosidade Zaqueu, ele trata com a mesma amorosidade os homens nobres do seu tempo, com a mesma amorosidade com que ele tratava os cegos, o cego de Jericó, o leproso, o aleijado, a mulher que foi flagrada em uma situação de infidelidade conjugal e que queriam apedrejá-la por isso. Então Jesus tratava com igualdade, com o mesmo respeito, todas as pessoas, o que significa que ele não fazia diferenças de cunho ideológico, de cunho social, ele não estabelecia diferenciação. Para ele, todo ser humano era filho de Deus e digno, merecedor da sua atenção, do seu cuidado, da sua amorosidade. Então, é essa ideia da amorosidade que haverá de nos salvar das nossas contradições. É isso que nós podemos entender quando entendemos Jesus, Salvador do mundo. A gente, infelizmente, vem de um passado de conflito religioso, de disputa religiosa, onde a gente queria fazer Jesus ser o mais importante, a gente queria que Jesus fosse mais importante que Maomé, a gente queria que Jesus fosse mais importante que Buda, e não é essa a proposta, não é esse o entendimento. Não é esse o entendimento. A ideia é que sejam as ideias de Jesus, seja a ética que ele propõe, que seja a ideia que há de nortear todo e qualquer processo de resolução dos conflitos humanos onde nós estamos inseridos. Porque se nós nos inserirmos, se nós conseguirmos aplicar esse princípio do amor nessas questões, nós encontraremos, portanto, saída. Daí Kardec, portanto, dizer e colocar lá no meio do seu livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, se não for com base no amor, na amorosidade, nós não conseguiremos escolher as soluções mais adequadas para o nosso planeta, para a nossa vida social. E nem para nós mesmos, porque é o amor que nos redime enquanto indivíduos também, na nossa busca de ascensão espiritual em que todos estamos envolvidos. Então, meus amigos, meus irmãos, meus colegas, companheiros de ideal, eu quero agradecer a esse convite que me foi feito e dizer que nós temos agora para o início do ano que se inicia, para 2021, esse desafio de colocar o amor como referência, o amor como ponto de partida para todas as pautas sociais, para todas as pautas individuais que nós formos chamados a opinar, a discutir nas redes sociais, nas nossas conversas com os nossos amigos, nas nossas escolhas políticas que a gente vem a fazer e que nós teremos que fazer. Nas propostas que a gente apoia e nas propostas que a gente rejeita. Que ao longo desse ano de 2021 a gente faça, portanto, esse exercício de colocar o amor à frente de todas essas questões. E aí eu tenho certeza que nós estaremos escolhendo os melhores caminhos para nós enquanto sociedade. E com certeza nós estaremos escolhendo também os melhores caminhos para nós enquanto pessoas em busca desse processo que o Buda chamava de autoiluminação, que a nossa tradição cristã entendeu de nos salvarmos das nossas contradições, dos nossos limites. Muito obrigado, Jesus nos abençoa, que esse ano que se discutindo seja para todos nós um ano de muita paz. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Então vamos à última parte do nosso trabalho? Você pode pegar um copo de água ou uma jarra, colocar ao lado para a fluidificação. Nessa última parte do passe à distância,
das vibrações. Então vamos acerenando os nossos corações, vamos esquecendo as atribulações, as dificuldades, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, buscando em nossa memória a figura do Mestre Jesus. Seu olhar cheio de amor para cada um de nós. Seu olhar cheio de luz. E vamos agradecer por tudo aquilo que Ele nos concede, que Ele nos traz. Mas especialmente o fato de estarmos aqui neste momento, unidos sob um só ideal. E vamos rogar para que esse amor e essa luz de Jesus possa chegar até os nossos corações, nos trazendo fé, ânimo diante das dificuldades. Vamos pedir por todos aqueles nossos irmãos que estão atravessando grandes provações, grandes dificuldades, para que não percam a fé, não desanimem, para que tenham a certeza de que tudo vem para o nosso aprendizado. E vamos rogar a Jesus que visite esses irmãos mais particularmente, para que eles percebam a intercessão desse Mestre querido em suas vidas. E vamos rogar ao Pai, o Criador, para que olhe o nosso planeta com amor e carinho, todos os países, os povos, para que um dia possamos todos estar unidos no amor, na fraternidade, num planeta de regeneração. Mestre querido, te rogamos que o Senhor nos ajude nessa missão que temos de nos melhorar, de fazer a nossa reforma íntima, de combater o egoísmo, o orgulho, a vaidade, porque tudo isso nos atrapalha e são empecilhos à nossa evolução. Que o Senhor nos anime nessa meta que temos, nessa encarnação. Mestre querido, te pedimos pelos animais que têm sofrido, as crianças que são o futuro do nosso planeta. Te pedimos pela nossa pátria maravilhosa, que tem a missão de ser o coração do mundo e é a pátria do Evangelho, o nosso Brasil. Para que tudo seja limpo, que haja muita luz no nosso país, no nosso planeta. Para que tudo melhore, para que as pessoas possam viver confraternizadas e com muito amor. Mestre amado, te pedimos por todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, para que todos possam perceber a tua luz e possam ser encaminhados. Consola as famílias que aqui permanecem, Mestre amado, para que elas tenham a certeza de que um dia todos nós nos reuniremos no teu amor. Mestre querido, te pedimos pelos nossos irmãos que estão nos leitos de hospital nesse momento, nas UTIs, aqueles que estão aguardando um tratamento, uma medicação, para que o Senhor ajude a cada um deles. Te pedimos pelos nossos familiares, pelas famílias todas, mas em especial aquelas que estão atravessando atribulações. Te pedimos, Senhor, que venha aos nossos lares, trazendo o teu amor e nos proporcionando a união, a cooperação e o amor entre os nossos familiares. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de nos reunirmos para conversar contigo e chegar perto do seu coração. Pedimos que nesse momento todos nós possamos sentir o teu amor, a tua luz, a tua proteção, Mestre amado.
e que nossos irmãos espirituais possam fluidificar a água, para que ao sorvê-la tenhamos a certeza de receber a medicação necessária. Senhor, nós te agradecemos novamente e te pedimos, Mestre amado, que o Senhor sempre nos proporcione esses momentos de paz e de união contigo. Sê conosco, Mestre amado, hoje e por todo sempre, que assim seja. Rogamos a Jesus que continue a proteger todos os nossos irmãos durante toda a semana e que possamos estar novamente aqui no nosso próximo trabalho, rogando sempre a Jesus que todos tenham muita luz. Uma boa noite.